Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este vídeo aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo trazer aqui no canal, tudo vai depender se fizer sucesso ou não, que é eu trazendo tutoriais de informática voltado para pessoas comuns, usuários comuns da informática. São aqueles usuários casuais que compram peças de computadores e desejam saber o mínimo para fazer isso, montar o seu computador e não fazer nada de errado, não queimar componente, não instalar alguma coisa errada. Então esse tutorial é especialmente feito para usuários de informática casuais. E obviamente eu não vou focar muito nos aspectos técnicos, nós não vamos aprofundar nos aspectos técnicos, teóricos de uma placa-mãe, né, qualquer componente do computador que esses tutoriais venham a trazer. E hoje o tutorial vai ser como instalar processador na placa-mãe. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos saber, pessoal, é que tipo de processador que a gente está lidando. Temos basicamente no mercado hoje dois tipos e a gente consegue verificar olhando só por baixo dele. O tipo 1, vou chamar esse aqui de tipo 1, PGA, que traduzido é Pin Grid Array, que é um processador que possui pinos embaixo dele, tá vendo? São vários pinos, aqui contém especificamente 478 pinos, porque esse aqui é um velho Celeron de guerra com socket PGA 478, diferentemente de um processador como este, que é um Intel mais moderno, especificamente é um Pentium G645, e ele já tem um diferente tipo de conexão entre processador e placa-mãe, chamado de LGA, significa Land Grid Array ou matriz de contatos, né? Então, Pin Grid Array, matriz de pinos, de contato de pinos, e LGA, matriz de contatos. Então você percebe que não tem pinos embaixo desse processador. Basicamente, então, pessoal, hoje em dia, como que está o mercado de processadores hoje em dia? Hoje em dia nós temos os dois tipos no mercado, tá? A AMD com seus Ryzen, ela ainda utilizam PGA, tá? Só que a Intel não utiliza mais PGA. Todos os processadores modernos da Intel são LGA. Então se você tiver aí com um processador moderno da Intel, muito provavelmente não, com certeza ele será LGA, ao passo que os processadores da AMD ainda tem muitos modernos utilizando PGA. Quando a gente tem um processador do tipo PGA com pinos, a gente precisa tomar muito cuidado para não derrubar ele. É claro que a gente não pode derrubar nenhum tipo de processador, mas se a gente derruba um carinha desse aqui, esses pinos podem entortar, podem comprometer seriamente o processador, que é a peça basicamente mais importante do computador, né? É o cérebro, né? É daqui que sai todas as instruções. Então não deixe de jeito nenhum cair um processador do tipo PGA no chão, você pode acabar danificando ele de forma irreversível, né? Se quebrar uma perninha dessa, meus amigos, olha, senta e chora. Diferente desse que também não podemos derrubar, é claro, mas se ele cair, o dano não é tão grande assim. Então acho que uma das vantagens de se trabalhar com LGA é essa. Outro ponto também tem relação com o próprio socket da placa-mãe. Aqui a gente tem um socket PGA, que a gente encaixa os pinos nele, e nós temos aqui um socket LGA, que a gente encaixa, que na verdade os pinos ficam no socket, ao invés de ficarem lá no processador. E eu acho também mais uma vantagem, né, que você consegue colocar o processador nesse tipo de socket de maneira mais fácil e de maneira menos, vamos dizer assim, não tem tanta resistência mecânica, né, de você encaixar um processador LGA numa placa-mãe. Basta você deitar o processador sobre o socket e fechar a alavanquinha, né, diferente desse aqui que você tem que, às vezes, colocar uma força, como a gente vai ver daqui a pouco. Outra dica muito importante, pessoal, nunca pegue o processador dessa maneira, que eu nem vou pegar, tá? Eu sempre pego pelas bordas e eu recomendo que você faça o mesmo. Por que isso, tá? Nosso corpo, né? Nosso corpo humano, ele é carregado de energia elétrica. Nós temos elétrons correndo pelo nosso corpo. E se você já ouviu falar de energia estática, sabe muito bem que quando a gente encosta, todo mundo já passou por isso, encostar num algo de metal, né? Uma peça metálica e tomar aquele choque. É porque nosso corpo está descarregando energia elétrica naquele componente metálico. E quando a gente está manuseando processadores, são itens extremamente delicados. Dentro desse encapsulamento nós temos bilhões de transistores, pessoal, bilhões. Qualquer sobretensão ou sobrecorrente vai danificar, às vezes de maneira irreversível, o processador, tá? É uma peça que, uma vez danificada, ela está perdida, porque eu pelo menos não conheço
pessoas que fazem manutenção em processadores, né? É um item extremamente complexo. Sempre que vocês forem manipular equipamentos sensíveis eletronicamente falando, que estão sujeitos a... Aliás, tudo está sujeito à nossa energia estática, mas eles estão sujeitos a ser danificados pela nossa energia estática. Recomendo fortemente o uso de uma pulseira anti-estática, como essa aqui, que você coloca no teu pulso e você faz o aterramento em algum ponto de terra. E aí você descarrega toda a tua energia estática e evita de queimar componentes eletrônicos. Para manusear as placas mães, pessoal, também sempre recomendo as pessoas pegarem na borda, né? Eu vejo muitas pessoas pegando assim, colocando a mão aqui embaixo, mas tem o mesmo princípio. Muito provavelmente o componente ele não vai ser estragado, né? Não vai queimar. Porém, não vamos dar chance para o azar, né? Já diz o velho ditado. Vamos começar aqui vendo como que a gente faz o encaixe então corretamente de um processador PGA numa placa mãe num socket PGA, né? Não tem como LGA. Então vamos deixar de lado aqui a nossa placa mãe por enquanto de LGA e vamos focar aqui numa placa mãe com socket PGA que usa processadores de pino. Perceba, pessoal, que todo processador ele tem uma marcação. Esse, por exemplo, que já é um processador bem antigo, inclusive o ano deve estar aqui, né, 2004, e ele já trazia uma indicação do lado correto, porque o processador ele tem que ser colocado do lado correto na placa-mãe. Essa bolinha que temos aqui, que já está cheia de pasta térmica, né? E ela tem uma indicação, uma marcação aqui na placa em si, aqui embaixo, né? Embaixo do encapsulamento aqui de metal. E lá na placa-mãe também temos a mesma indicação, só que um pouco mais discreta, tá? Infelizmente eu não tenho um modelo AMD moderno para trazer aqui para vocês, mas o princípio é o mesmo. Sempre tem um lado correto de encaixe. Temos aqui, como eu falei, PGA 478 e o lado correto de encaixe, bem discretamente de encaixe do lado correto. Então, quando a gente tem o processador e a gente vai encaixar na placa-mãe, vocês podem ver também que aqui no processador tá faltando pininhos aqui, né, desse lado, que é justamente onde tem a marcação. Então, para encaixar corretamente o processador, pegue ele pelas bordas, sincronize a marcação do processador com a marcação do socket, coloque suavemente ele em cima do socket. Perceba que ele não vai deitar sozinho assim pela gravidade, tá vendo ali, ó? Então você tem que colocar uma mínima pressão nele para ele ceder e fazer com que todos os pinos tenham contato com o socket. Dessa forma você pode checar todos os lados. Então ali o processador está assentado no socket, ali também, todos os lados, tudo ok. E agora é hora de fechar, né? Abaixar a alavanca ZIF. Esse é o nome da alavanca, a alavanca ZIF. Você vai abaixar e ela tem uma travinha que você vai colocar embaixo. Pronto, processador colocado corretamente, um processador do tipo PGA. No caso de placas-mãe LGA e processadores LGA também, o processo de encaixe se torna muito mais simples. Como eu disse, você não precisa fazer uma força mecânica, apenas pela gravidade ele se encaixa corretamente. É claro que você tem que observar o lado correto, e o lado correto também segue a mesma lógica. Só que diferente dos processadores mais antigos, os processadores novos da Intel ele não tem nenhuma marcação, não tem nenhum furo, né, nessa parte metálica aqui do dissipador, né, do encapsulamento. Então você tem que se basear principalmente por esses dois recortes, um de cada lado do processador. Esse recorte aqui e este recorte aqui. Então temos um recorte de cada lado e lá no socket LGA nós temos aqui uma saliência plástica da própria carcaça do socket. Então é impossível nesse caso, né? Só se a pessoa realmente tiver obstinada a colocar errado, mas para colocar um processador LGA de forma correta é muito mais simples. Basta você notar aqui os sulcos, um de cada lado, notar também as saliências e colocar dessa forma, apenas soltando. Você soltou o processador em cima do socket, né? Olha lá, olha o encaixe ali do lado, ó, é perfeito, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro. Então fica impossível, realmente aqui fica impossível você colocar o processador assim. Ele não vai dar contato nunca, não vai encaixar nem de ponta cabeça, ele só vai encaixar de um lado. Então sempre pegue o processador pelas bordas e solte no socket LGA de maneira que a gravidade faça o resto. E aí você pode descer aqui essa armadura de metal, sempre passando por debaixo do parafuso e abaixando a alavanquinha
até travar aqui embaixo. Está colocado o processador. Quem tiver projetos de montagem de computadores retrô, como a gente traz vários projetos aqui no canal, inclusive se você gosta do assunto, eu lancei um livro aí, o Guia do PC Retrô, tá? É o PC Retrô, o guia completo, um livro físico. Também tem versão e-book que você pode comprar, só clicar no site aí, são 184 páginas só falando da evolução dos hardwares, como escolher as melhores peças retrôs, como encontrar as peças retrôs aí também. Dá uma conferida aí no livro PC Retrô, o guia completo, que é o livro do canal. Um ponto importante de se mencionar é que se você realmente tiver com um projeto de PC retrô muito antigo, e estou falando aqui de um computador dos anos 90, por exemplo, lá nos primeiros sockets, né, o socket 1, sockets dos Pentiums, né, dos primeiros Pentiums, por exemplo, e até dos 386, 486, era muito fácil a gente colocar um processador de maneira errada. Como vocês estão vendo aí na imagem, o socket é muito simples, ele não tem marcação, o processador também, alguns não vinham com marcação, então para colocar um processador de maneira errada naquela época era muito mais simples do que colocar hoje, e a coisa foi melhorando, né, de segurança. Então aqui a gente tem uma placa-mãe dos anos 2000 e aqui a gente tem uma placa-mãe já da década de 2010. Os recursos de segurança para se evitar a instalação de processador de maneira errada, com certeza esses recursos estão muito mais abundantes nas placas modernas. Beleza, esse foi o tutorial. Se vocês gostarem de vídeos assim, eu vou trazer mais, né, vou falar de outros componentes, outros tutoriais, sempre voltado ao usuário comum e leigo de informática. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Valeu!